edomitas e egípcios até poderiam participar das assembleias em Israel, dos cultos da comunhão, mas só depois que tivesse aí na terceira geração. É importante compreender que, embora hoje no Espírito, depois que o Evangelho foi anunciado, não haja mais essas divisões, isso não significa que deixou-se de haver critérios interiores, ritos interiores. A gente não pode abandonar esses ritos interiores sem taxar as pessoas, sem estigmatizá-las. A gente precisa compreender que determinadas situações a nível interior, elas continuam valendo. Por isso que Paulo fala acerca dessas referências, que elas eram sombra das coisas que haviam de vir. Ou seja, o critério exterior, ele vai ser circunstancial. Existem pessoas mal intencionadas que não poderiam estar no nosso meio. Por exemplo, no Novo Testamento, o Paulo cita o caso de um homem lá que tinha uma vida devassa, que estava transando com a mulher do próprio pai. Ele fala, entrego a Satanás para que ele seja salvo no dia do juízo. Ou seja, ele vai padecer na carne para ser salvo. Então era uma situação específica que não dava para comungar. Não dá para a gente ter nas nossas assembleias, por exemplo, pessoas que claramente estão traficando, utilizando jovens de uma igreja, de uma comunidade, de um grupo que se reúne no nome do Senhor para traficar. Então, o critério de nação mudou, passou-se para a circunstancialidade. Mas ainda que a circunstancialidade não sejam necessariamente o tempo todo, existem critérios interiores, porque nós temos aqui, por exemplo, por que Edom e o Egito eles poderiam entrar nas assembleias de Israel só a partir da terceira geração, seja lá o que isso significasse? Primeiro que Edom, quando você vai lá na genealogia do povo de Israel, Israel ele é descendente de Jacó. E Jacó teve um irmão que se chamou Esaú. Então Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. O mais velho nasceu peludo, com alguma característica, digamos assim, mais cavernosa daqueles povos hurrianos, e por isso ele passou a ser chamado lá na frente de Edom, por ser considerado vermelho, ou uma alusão à sopa de lentilha que ele fez para o Jacó, trocando o seu direito de primogenitura. E aí, fique-se sabendo, na hora que a Rebeca está em dores para dar à luz àqueles gêmeos, que o mais velho serviria ao mais moço. Daí, isso era só uma referência para representar o que eles significariam na vida, que história que seria parida deles, de ambos. Deus tinha uma aliança com Jacó de fazer Israel, esse povo que a gente conhece até hoje. Mas Deus teve alianças individuais com Esaú, de transformá-lo em Edom. Eles eram irmãos, mas por causa das fantasias que todos nós fabricamos quando a gente ouve uma profecia, uma palavra de Deus, a gente logo quer estigmatizar as pessoas. E esse é um grande problema, né? Uma coisa é a profecia e a outra coisa é qual é o profeta, o que o profeta está pensando, como que ele está interpretando e quem está ouvindo vai fazer o que com isso. Porque Deus dizer que um irmão mais novo serviria ao mais velho, ou seja, aquele gêmeo que nasceu depois, isso não quer dizer nada acerca daqueles indivíduos. Mas aí alguém ouve isso e fala assim, o mais novo é visto como melhor, alguém de fora, alguém de dentro, como a gente vê muito no Isaac e na Rebeca. O Isaac se apegou ao Esaú, que era um caçador, que era um valentão, um machão, e a Rebeca ficou apegada ao Jacó, porque ela via ali, tinha uma promessa ali, ele ia ser um homem grande, o mais velho serviria a ele. Então olha só, uma coisa é Deus falando e outra coisa é a gente fazendo absurdos com aquilo que Deus falou. Porque nessa profecia não há desvalorização nem do Jacó e nem do Esaú. Só se estava fazendo referência ao que eles representariam historicamente. Mas como houve essa desvalorização psicológica, o que aconteceu com os descendentes de Esaú? Eles passaram a olhar para os descendentes de Jacó, os israelitas, com determinado ódio. E aí houve uma disputa, a gente vai vendo na própria história do Gênesis,
que tanto Jacó quanto Esaú eram homens abençoadíssimos por Deus, homens prósperos, homens de muitos gados, um clã poderoso, tanto da parte de Edom quanto da parte de Israel. A única diferença é que Edom não iria se perpetuar na história. E aí não diz nada acerca do indivíduo Esaú. E Israel iria se perpetuar na história. E isso não diz nada acerca do indivíduo Jacó. Só diz da história. Mas a gente gosta de estigmatizar as pessoas por causa disso. Então, os edomitas passaram a ter aquela mistura de inveja, ódio, medo do povo de Israel. Por isso que quando eles no deserto chegam em Edom, já um povo estabelecido, eles ficam com medo, ficam com aquele medo assim, não vou fazer comércio com vocês não. Né? E historicamente falando, eles zombavam das derrotas de Israel. Historicamente falando, o que sobrou dos edomitas? Os Herodes, né? E hoje nós temos aí as ruínas de Edom, que são principalmente a cidade de Petra. Por que é importante a gente entender isso? Porque mesmo havendo essa disputa histórica e por vezes emocional, psicológica, Deus olha e fala assim, olha, na terceira geração de Edom, por causa dessas disputas históricas, desses ciúmes que acontecem, se alguém deles permanecer entre vocês até a terceira geração, é porque abraçou a cultura de vocês. Mas isso não quer dizer nada acerca de Edom. Isso é só para resolver um conflito psicológico de irmãos. Né? Tanto é que tudo indica que o Jó, cuja história entrou para a nossa Bíblia cristã, ele era um edomita. Você vai vendo Jó com outros patriarcas, ele tinha camelos, os amigos dele eram todos da terra de Edom, sabeus, da terra de Uz, né? Elão, ou seja, aqueles povos todos que pertenciam a Edom. E aí, o Jó, que compreendeu a graça do Senhor em tempos patriarcais ainda, teve esse prêmio de ter um livro de um edomita na Bíblia judaica, digamos assim. Né? Então, se um edomita habitasse no meio do povo de Israel, abraçando a promessa, entendendo o seguinte, não importa aqui se é irmão mais velho ou mais novo, eu entendi o Deus de Israel, eu sirvo a esse Deus, ele poderia participar das assembleias para resolver esse problema psicológico que nem mais existe hoje, que os edomitas não existem mais.